Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Um programa inteiramente dedicado a informar e defender os direitos e legítimos interesses dos consumidores cabo-verdianos para que estes sejam respeitados e as relações de consumo sejam mais justas. E para esta missão, a ADECO conta com o seu apoio, porque afinal, consumidores somos todos nós. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e informe-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. 10º e último episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, dando continuidade ao tema Taxas de Serviços Bancários. Índice do Consumo Essencial de junho de 2025. ICE diminui tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Informação Jurídica responde à questão: sou obrigado a participar da formação profissional promovida pela entidade empregadora no horário pós-laboral? Na rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala da inclusão no seio familiar. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. E chegamos ao último episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos. Foram 10 meses a informar os consumidores sobre 5 produtos financeiros disponíveis nas instituições bancárias em Cabo Verde, com o objetivo de elevar a literacia financeira dos cabo-verdianos para que possam fazer sempre as melhores escolhas ao contratarem os serviços bancários. Hoje, neste 10º episódio, concluímos o 5º produto financeiro do estudo, a taxa de serviços bancários. Olá, João! Depois de falarmos de taxas de serviços bancários, hoje vamos falar sobre alguns conceitos bancários. Boa ideia, Maria! Comecemos pela taxa de juro, que é o custo do dinheiro emprestado ou a recompensa por poupar. Se aceder a um empréstimo, paga juros. Se guarda dinheiro na poupança, recebe juros. Muito bem, João. E o spread, que é a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o valor cobrado ao consumidor em um empréstimo. É como o lucro do banco. Por exemplo, a taxa diretora do Banco Central é de 2,5%. A taxa do banco para o consumidor é de 8,5% e o spread é de 6%. Exato. Falemos agora da taxa anual efetiva global, TAEG, que representa o custo total do crédito por ano, incluindo juros, seguros, comissões e outros encargos. Serve para comparar ofertas de empréstimos de forma mais justa. Por exemplo, se acederes a um empréstimo de 1 milhão de escudos com uma TAEG de 10%, isso significa que, além dos juros, que por exemplo podem ser de 8%, pagarás taxas, comissões e seguros que somam 2% ao ano. Assim, ainda temos taxa anual nominal, TAN, que é a taxa básica de juros de um empréstimo ou investimento sem incluir outros custos, como seguros ou taxas administrativas. Já as comissões são as taxas cobradas pelo banco por serviços específicos, como manutenção de conta, transferências ou emissão de cartões. E o capital é o valor inicial de um empréstimo ou o dinheiro investido em um produto financeiro. Sobre taxas variáveis e taxas fixas, devemos levar em conta que, em relação às taxas variáveis, os juros mudam conforme o mercado, enquanto que as taxas fixas, os juros são os mesmos durante todo o prazo do contrato. Muito bem, João. E por fim temos o IBAN e o NIP. Bom, o IBAN é um número internacional que identifica sua conta bancária para transferências. Já o NIP é um número de identificação bancária da conta de um cliente para transferências nacionais a partir de qualquer outra conta bancária em qualquer banco nacional. Para te manteres informado, visite o site da ADECO e consulte o projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, onde encontrarás um estudo completo com todas as informações necessárias. E não te esqueças, consulte sempre as instituições financeiras antes de contratares quaisquer produtos e serviços. Exato! E sempre que não sentires satisfeito com os serviços prestados, peça o livro de reclamações e reclame. Sabes, Maria, foi um prazer conversar contigo sobre esses 5 produtos. Aprendi muita coisa. Acredito que hoje sou um consumidor consciente e responsável. Ora, João, o prazer foi todo meu.
Aprendi bastante contigo também. Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento, entre em contato com a ADECO. O índice do consumo essencial, calculado agora trimestralmente pela ADECO, registrou no mês de junho uma ligeira diminuição tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em junho uma diminuição de 26 escudos, menos 0,1% que no mês de março. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 33.854 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 0,4%, mais 65 escudos do que no mês de março. De acordo com os dados do ICE, atualmente, o déficit do salário mínimo do setor público é de 43,9% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 49,8%. Já na Ilha de São Vicente, o cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços, registrou em junho uma diminuição de 288 escudos, menos 1,2% que no mês de março. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.789 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,4%, menos 198 escudos do que no mês de março. Atualmente, o déficit do salário mínimo do setor público situa-se em 20,1% e o déficit do salário mínimo do setor privado em 28,5%. Informa-se que, ao analisar a variação do ICE ao longo de um ano, constatou-se que as flutuações mensais são pouco significativas. Diante disso, em março, o Conselho de Direção da ADECO deliberou que, em vez de mensal, a periodicidade do ICE passará a ser trimestral. Sou obrigado a participar da formação profissional promovida pela entidade empregadora no horário pós-laboral? Quem nos traz resposta a esta questão é a advogada Eneida Lopes, na rúbrica Informação Jurídica. No que concerne a formação profissional, nós temos que o Código Laboral, digamos assim, que onera a entidade empregadora a disponibilizar um determinado tempo para atribuir formação profissional aos seus colaboradores. Então, quando a entidade empregadora mobilizar-se para essas ações de formação, ela pode fazer entre o período laboral e o período pós-laboral. E em qualquer dessas circunstâncias, período laboral ou pós-laboral, o trabalhador está obrigado a assistir a essas ações de formação promovidas pela entidade empregadora. Só que tem uma diferença. Quando a ação de formação é ministrada no horário laboral, tudo bem, é como se o trabalhador tivesse a cumprir o seu horário de trabalho. Mas quando isto é feito fora do horário laboral, no horário pós-laboral, aí, estando o trabalhador obrigado a comparecer, a menos que invoque motivos de força maior justificativos que impeçam a sua participação naquela ação de formação. Mas se não invocar motivos, tem de participar. Nesse caso, porque já cumpriu uma jornada de trabalho e ainda vai continuar com a ação de formação a que está obrigado a assistir, aí diz a lei que a entidade empregadora deve compensar o trabalhador pelo trabalho extraordinário que ele está a executar, uma vez que, cumprido uma jornada de trabalho e continuando com a ação de formação, é como se ele tivesse a prestar horas extras.
Promover a inclusão no seio familiar é essencial para garantir que todos os membros se sintam valorizados, respeitados e acolhidos, independentemente das suas diferenças. Isso é particularmente importante quando há pessoas com deficiência, orientação sexual ou identidade de género diversas, neurodivergência ou outras características que fogem ao que a sociedade muitas vezes considera padrão. Portanto, nesta edição da rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado vem nos falar da importância de promover a inclusão no seio familiar. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje abordaremos um tema de como fomentar a inclusão no ambiente familiar. Para fomentar esta conduta de inclusão na família, é necessário reconhecer que para conseguir uma sociedade mais inclusiva, a mudança começa desde a nossa posição. Portanto, se há um lugar onde vivenciamos pela primeira vez a inclusão, é no seio familiar. Aprendemos a aceitar e a ser tolerantes, não só com nós mesmos, mas também com os outros. Entendemos que a nossa diferença nos enriquece. Desde pequeno, quase tudo o que aprendemos, nós reproduzimos, ou seja, no processo de aprendizagem temos 3 fases: a atenção, a retenção e, por último, a reprodução e a motivação. Se a criança observa com atenção os pais a tratarem com respeito as pessoas, sem importar as diferenças físicas, psicológicas ou culturais, quando esta criança enfrenta uma situação similar em qualquer espaço, ela será capaz de recordar o que aprendeu em casa e reproduzirá a conduta aprendida. Esta atitude positiva motivará a manter ou incrementar a conduta de inclusão. Conhecer outras culturas em família permite uma interação livre com outras pessoas, sem importar suas diferenças. A família tem sido e se mantém como o primeiro meio de socialização. Sua influência no ser humano é mais profundo e duradouro, pois ela desempenha um papel importante na mediação do desenvolvimento psicológico dos seus filhos. Nem sempre as aprendizagens que transmitimos aos nossos filhos chegam rápidas. Às vezes, nós pais erramos e necessitamos de tempo para conseguir que tudo saia bem. A repetição das experiências diárias e a arte de conciliar atividades cotidianas com a participação de todos os membros da família favorecem desenvolvimento e ajuda para que as crianças cresçam felizes. É importante incutir desde a infância valores que vão permitir as nossas crianças a tornarem adultos íntegros, de modo que assimilem e os apliquem em suas experiências cotidianas em casa, na escola e na comunidade. Para que o tema seja abordado com naturalidade em casa, é necessário que haja exemplo de respeito e empatia por parte dos pais ou adultos. Se vocês, pais, não fazem nada para ensinar os seus filhos sobre a inclusão, você está incentivando a exclusão e, provavelmente, o seu filho se tornará um adulto preconceituoso e sem amor ao próximo. Lembrem-se que as experiências da infância são decisivas na construção da personalidade de um ser humano. Logo, trabalhar sobre o tema de inclusão nos primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento socioemocional da criança e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso envolve promover a diversidade, o respeito e a empatia em todos os ambientes em que a criança se encontra. Orientar as crianças sobre a inclusão é uma tarefa importante, na qual os pais podem e devem participar. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Mas já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana.